Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atribuiu a responsabilidade pela falta de oxigênio em Manaus à empresa fornecedora e à Secretaria de Saúde do Amazonas. Mais de 20 senadores se inscreveram para fazer perguntas para o general no segundo dia de depoimento à CPI da Covid. Em depoimento pelo segundo dia na CPI da Covid-19, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que, na opinião dele, a responsabilidade pela falta de oxigênio hospitalar em Manaus foi da empresa fornecedora, White Martins, e da Secretaria de Saúde do Estado. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Começa aí a primeira posição de responsabilidade. Não tem como nós isentarmos essa primeira posição. Cabe, o contraponto disso é o acompanhamento da Secretaria de Saúde, que não fez. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado, de fato e de perto, a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. O senador Randolph Rodrigues voltou a questionar o ex-ministro em relação à demora para a compra de vacinas. Pazuello afirmou que precisava da medida provisória que permitisse a compra. A lei brasileira não permitia, a lei brasileira que inclui a lei do SUS, não permitia a contratação sem que houvesse a vacina em território nacional e registrada e colocada, incluída no SUS. Eu estou falando de Coronavac. A Coronavac está sendo fabricada no Brasil. A Coronavac, mesmo a fabricada no Brasil, precisaria estar com autorização de registro ou registro para ser incluída no SUS, para poder ser comprada. É diferente com a AstraZeneca. A outra foi uma encomenda tecnológica, é diferente. É diferente a encomenda tecnológica e só vai ser concluída e distribuída com registro. A justiça holandesa determinou que o ex-presidente do grupo automotivo Renault Nissan, Carlos Ghosn, acusado de fraude, terá de devolver à aliança cerca de 5 milhões de euros, quase 32 milhões de reais em salários recebidos. O empresário tinha entrado com uma ação judicial contra a empresa controlada por uma holding holandesa para contestar o que ele considerou ser uma demissão ilegal e exigiu 15 milhões de euros de indenização, quase 97 milhões de reais. O Tribunal de Amsterdã considerou, no entanto, que não havia contrato entre a empresa e o magnata do setor automotivo. A corte esclareceu que o contrato anterior, iniciado em julho de 2012, havia expirado em abril de 2018 e que Ghosn teria que reembolsar os salários que recebeu entre abril e novembro de 2018. O libanês franco-brasileiro foi preso em novembro de 2018 no Japão e foi processado por 4 acusações, 2 por renda diferida não declarada e outras 2 por quebra de confiança agravada. Ghosn sempre declarou ser inocente e denunciou uma conspiração fomentada por alguns executivos da montadora japonesa para derrubá-lo. Depois de meses detido no Japão, foi solto sob fiança e fugiu para o Líbano. Ricardo Lucarelli divide seu tempo entre as quadras de vôlei e os versos dos poemas que gosta de criar. Às vésperas das Olimpíadas de Tóquio, o desejo de chegar ao lugar mais alto do pódio mais uma vez se soma à incerteza provocada pela pandemia. Em Contagem, Minas Gerais, Ricardo Lucarelli é uma inspiração. Foi na cidade natal que ele começou a jogar vôlei e a trajetória do vencedor do ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016 é um orgulho para os conterrâneos. Como que alguém tão gigante, tão importante, estava no meio da gente o tempo todo, sabe? Cresceu onde a gente cresceu. Faz a gente sentir que a gente também é importante, pode chegar na estrela também. Atualmente, a poesia é outro hobby do premiado jogador de vôlei que atua como ponta e se prepara para defender o ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Mas ele sabe o tamanho do desafio que tem pela frente. O Brasil sempre
vai entrar nos campeonatos para brigar, mas a gente sabe do quão competitivo vai ser. Eu acredito que pelo menos mais 5 seleções têm possibilidade de buscar esse ouro olímpico, então o Brasil vai nesse campeonato, óbvio, querendo buscar esse título, mas a gente sabe que vai ser bem complicado. Outra preocupação é em relação à pandemia, que já levou ao adiamento dos Jogos, à proibição de público estrangeiro e ainda gera muitas dúvidas a 2 meses da data marcada para o início da competição. Eu acho que é possível sim fazer com que seja seguro realizar os Jogos Olímpicos. Eu acho que vai depender muito dos atletas, das pessoas envolvidas na competição para realmente respeitarem as restrições, evitar contatos externos. Eu acho que sendo assim é muito possível sim realizar. A crise sanitária afetou duramente atletas de todo o mundo que foram impedidos de frequentar os centros de treinamento e viram muitas competições serem canceladas. Para a seleção de vôlei, as últimas semanas têm sido ainda mais difíceis depois da internação em 16 de abril do técnico Renan Dalzotto. O ex-jogador de 60 anos está evoluindo bem após um caso grave de Covid-19, mas a presença dele no Japão ainda é incerta. O maior diamante rosa púrpura a ir a leilão está exposto em Hong Kong. A pedra é considerada impecável e o preço pode chegar a 200 milhões de reais. Um diamante de 15,81 quilates vai ser leiloado no próximo domingo. De acordo com especialistas, a pedra é considerada perfeita e o preço pode alcançar 38 milhões de dólares, cerca de 200 milhões de reais. O diamante, que está em exposição em Hong Kong, tem o nome de Sakura, que em japonês significa flor de cerejeira. Os visitantes acham que é uma peça muito rara, a melhor das melhores, porque nunca viram um diamante tão grande, rosa púrpura, e a pedra é perfeita internamente. Eles ficam muito animados para vir e ver. Este é o maior diamante rosa púrpura a ir a leilão. A pedra é considerada impecável porque as imperfeições só podem ser observadas com equipamentos especiais. O preço tem que ser impecável mesmo, né? E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau.